Pode parecer surpreendente, mas o consumo frequente de certos frutos secos inadequados pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares em até 48%. Este número é particularmente relevante para os idosos e faz sentido uma vez que se baseia em estudos rigorosos publicados no Journal of the American College of Cardiology, realizados ao longo de vários anos. Sim, é verdadeiramente alarmante. Alguns dos frutos secos mais comuns guardados nas nossas despensas podem, de forma silenciosa, contribuir para o aumento da pressão arterial, provocar inflamações, obstruir artérias e até agravar o declínio cognitivo. Ainda assim, muitos idosos continuam a consumi-los convencidos de que fazem bem à saúde. Um deles em particular, cuja identidade revelaremos mais adiante, está associado a níveis elevados de uma toxina perigosa que, se ingerida com frequência, pode comprometer o fígado, os rins e a função cerebral. É bem possível que tenha esse fruto seco no seu frasco de snacks. É aquele que muitos adeptos das dietas low carb recomendam, mas que na verdade pode causar danos irreversíveis a um corpo já em processo de envelhecimento. Mas não se preocupe, neste vídeo vamos guiá-lo passo a passo. Aqui encontrará o guia mais completo sobre o consumo seguro de frutos secos, quais os mais benéficos para o coração e o cérebro e quais deve evitar a todo o custo. Não se esqueça de ver até ao fim, pois vamos revelar uma verdade obscura sobre o fruto seco mais perigoso de todos, um facto pouco falado, mas com impacto real na sua saúde. Aproveite para deixar um gosto no vídeo, subscrever o nosso canal para mais conteúdos deste género e diga-nos nos comentários de que país ou cidade nos está a ver. E agora, sem mais demoras, vamos apresentar-lhe 4 frutos secos que os idosos devem privilegiar na sua alimentação. Em quarto lugar, a amêndoa, uma fonte de energia essencial para ossos fortes. A amêndoa é um dos alimentos mais completos para o organismo envelhecido, graças ao seu elevado teor de cálcio e vitamina E, que contribuem diretamente para a saúde óssea. Fraturas podem tornar-se complicações sérias à medida que envelhecemos, já que os ossos se tornam naturalmente mais frágeis e porosos com o passar dos anos. A perda óssea acelera consideravelmente após os 65 anos. Mas ingerir apenas um quarto de chávena de amêndoas por dia pode ajudar a abrandar esse processo, fornecendo cerca de 97 claris de cálcio. Além do cálcio, as amêndoas são ricas em magnésio, um mineral que muitos idosos têm em déficit. O magnésio tem um papel vital, ajuda a canalizar o cálcio diretamente para os ossos, evitando que este se acumule nas artérias, o que poderia ser prejudicial. Acresce que as amêndoas contêm gorduras monoinsaturadas saudáveis que auxiliam na redução do colesterol LDL, o chamado mau colesterol, o que é essencial numa fase da vida em que o risco cardiovascular é mais elevado. A recomendação é clara entre 15 a 20 amêndoas por dia, de preferência cruas ou ligeiramente torradas sem sal. E há mais graças ao seu elevado teor de fibras, cerca de 3,5 gramas por porção, as amêndoas são excelentes aliadas no combate à obstipação, um problema que afeta até 40% dos idosos. Além disso, estudos conduzidos pela Universidade Tufts demonstram que o consumo de amêndoas pode ajudar a prevenir danos oxidativos nas células cerebrais, contribuindo assim para a saúde mental na velhice. Opte por amêndoas com casca, pois a casca contém flavonoides que, em conjunto com a vitamina E, reforçam ainda mais o poder antioxidante deste fruto seco. Nota de cautela: amêndoas podem representar um risco de asfixia em pessoas com dificuldades de deglutição, por isso mastigue bem e com atenção. Em terceiro lugar, a noz, o fruto seco que melhora a função cognitiva. Com a sua forma peculiar que curiosamente se assemelha ao cérebro, precisamente o órgão que ela ajuda a nutrir a nós, destaca-se como um dos melhores alimentos para apoiar a saúde cerebral dos idosos. Este fruto seco especial é a fonte vegetal mais rica em ácidos gordos ômega 3, do tipo ácido alfa-linolênico, superando qualquer outro fruto seco comum. Isto é particularmente relevante para o cérebro envelhecido, já que o ômega 3 é essencial na comunicação entre os neurônios e na manutenção da integridade das membranas celulares cerebrais. Estudos revelam que idosos que consumiram cerca de 1,5 onças, aproximadamente 42 g de nozes,
diariamente durante 8 semanas, apresentaram melhorias notáveis na velocidade de processamento cognitivo e na agilidade mental. Segundo uma investigação recente publicada na revista Nutrition, os polifenóis presentes nas nozes têm a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica e combater diretamente a inflamação nos tecidos neuronais. Estes compostos revelam-se eficazes na prevenção de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer e a demência. Poucos sabem que as nozes também contêm melatonina, uma hormona que tende a diminuir com a idade e cuja falta está associada a distúrbios do sono. Algumas pessoas referem que consumir um punhado de nozes antes de dormir contribui para uma noite de sono mais repousante. A combinação de arginina, um aminoácido que favorece a função vascular, com os polifenóis antioxidantes, torna as nozes surpreendentemente benéficas para o coração. Na verdade, o seu consumo pode amplificar os efeitos dos medicamentos para a tensão arterial, ajudando os idosos a manterem as artérias mais elásticas. Para conservar melhor os seus óleos naturais altamente sensíveis à oxidação, recomenda-se guardar as nozes no frigorífico. Idealmente consuma entre 7 a 9 metades de noz por dia. Como bônus adicional, partir as nozes com as próprias mãos pode ser uma excelente forma de manter a destreza motora fina. E não se deixe intimidar pelo seu ligeiro sabor amargo. Na verdade, esse travo é sinal da potente ação antioxidante que possuem. Em segundo lugar, o pistácio, uma excelente forma de regular a pressão arterial. No que toca aos benefícios dos frutos secos para os idosos, o pistácio é muitas vezes subestimado, especialmente no que respeita à sua capacidade de ajudar a controlar a tensão arterial. Os pistácios distinguem-se pelo seu baixo teor de sódio e alto teor de potássio, cerca de 285 mg por porção, o que os torna numa opção de snack particularmente saudável. Este equilíbrio mineral é crucial para os mais velhos, pois ajuda a prevenir a retenção de sal pelos rins, um fenômeno comum com o avançar da idade. De facto, consumir pistácios pode reduzir a pressão arterial sistólica em 3 a 5 mmHg, resultados semelhantes aos de certos medicamentos prescritos, mas sem os respectivos efeitos secundários. Para além disso, os pistácios são ricos em luteína e zeaxantina, dois carotenoides que desempenham um papel vital na proteção contra a degeneração macular relacionada com a idade, a principal causa de perda de visão em pessoas com mais de 60 anos. Estes compostos concentram-se na mácula ocular e funcionam como um escudo contra os danos da luz. Outro ponto a seu favor é a textura naturalmente crocante dos pistácios, que os torna agradáveis ao paladar sem representar um risco para os dentes ou gengivas, ao contrário de frutos secos mais duros. Para além da estética, os tons verdes e roxos dos pistácios e o seu poder antioxidante. Mais do que o seu aspecto vibrante, as tonalidades verdes e arroxeadas dos pistácios revelam a presença de potentes antioxidantes capazes de neutralizar radicais livres que aceleram o envelhecimento celular. Para os idosos, os pistácios representam uma escolha prática e eficaz, ajudam a prevenir o consumo excessivo e promovem uma alimentação consciente com benefícios calmantes e de estímulo cognitivo. O simples gesto de descascar o pistácio abranda naturalmente o ritmo de ingestão. Um estudo publicado no International Journal of Obesity demonstrou que as cascas vazias visivelmente acumuladas fornecem um indicativo visual eficaz que ajuda os idosos a moderar o consumo. Mesmo quem sofre de artrite nas mãos pode usufruir deste processo, optando por pistácios já semiabertos. O ideal será consumir cerca de 49 pistácios por dia, o equivalente a uma onça 28 gramas de pistácios sem sal ou com baixo teor de sal. Para os 25% dos norte-americanos com mais de 65 anos que vivem com diabetes ou pré-diabetes, os 3G de fibra por porção revelam-se extremamente úteis no controlo glicêmico. Em primeiro lugar, a castanha do Brasil, um remédio natural para a tiroide. Liderando a lista está a castanha do Brasil, ou castanha do Pará, um aliado poderoso da saúde da tiroide, uma glândula essencial frequentemente negligenciada no processo de envelhecimento. Apenas uma castanha contém cerca de 96 microgramas de selênio, o equivalente a 137% da dose diária recomendada. Trata-se da fonte alimentar mais rica em selênio conhecida pela ciência.
Esta riqueza nutricional é vital especialmente porque muitos distúrbios da tiroide em idosos passam despercebidos, sendo frequentemente confundidos com sinais normais da idade. Estima-se que 1 em cada 5 adultos com mais de 65 anos sofra de disfunções tiroideias. O selênio desempenha um papel fundamental na ativação das hormonas da tiroide, regulando assim o metabolismo, a produção de energia e até o equilíbrio emocional. Para além disso, os ácidos gordos presentes na castanha do Brasil contribuem para a proteção da mielina, a camada que envolve e isola os neurônios, cuja integridade tende a deteriorar-se com a idade. A manutenção desta camada protetora está intimamente ligada à agilidade mental, aos reflexos e à capacidade de processamento cognitivo. O selênio encontrado nas castanhas do Brasil é de forma orgânica, sendo assim mais biodisponível do que o encontrado em suplementos sintéticos. Dada a sua elevada potência, basta 1 ou 2 castanhas por dia para usufruir dos seus benefícios. O seu sabor rico e textura cremosa fazem com que mesmo pequenas quantidades sejam satisfatórias. Por fim, opte por castanhas ainda com casca sempre que possível. A sua embalagem natural prolonga a frescura e preserva os nutrientes essenciais. Conservar corretamente e evitar excessos, as nozes do Brasil e o alerta sobre o amendoim. Devido ao seu elevado teor de gordura, as nozes do Brasil devem ser conservadas no frigorífico, de forma a preservar os seus óleos naturais e evitar a rancificação. Para além do já referido benefício para a tiroide, estas nozes contêm uma combinação de fibras e lípidos que favorece a regularidade intestinal, uma vantagem particularmente relevante para idosos que sofrem de obstipação. Enquanto muitos idosos procuram conforto em petiscos menos nutritivos, as nozes do Brasil oferecem uma alternativa saborosa e funcional, graças ao seu sabor naturalmente adocicado e amanteigado. Uma descoberta científica particularmente promissora aponta para o potencial de certos antioxidantes presentes nestas nozes, em abrandar o encurtamento natural dos telômeros, as estruturas protetoras nas extremidades dos cromossomas, que ao diminuírem com a idade contribuem para o envelhecimento celular. Assim, para quem tem 65 anos ou mais, a noz do Brasil pode ser considerada um verdadeiro superalimento. Cautela com o amendoim, um potencial agente inflamatório. Apesar da sua popularidade, o amendoim deve ser consumido com precaução por pessoas idosas devido a vários riscos associados. Em primeiro lugar, importa referir que o amendoim não é tecnicamente uma noz, mas sim uma leguminosa cultivada subterraneamente, o que o torna particularmente suscetível à contaminação por fungos e à formação de aflatoxinas, substâncias tóxicas com potencial cancerígeno e efeitos nocivos no fígado, especialmente preocupantes para um organismo envelhecido com capacidade de desintoxicação reduzida. Além disso, o amendoim contém proteínas que podem desencadear reações inflamatórias em certas pessoas, mesmo na ausência de alergia diagnosticada. Esta inflamação de baixo grau pode agravar problemas comuns na velhice, como dores articulares, tensão cardiovascular e declínio cognitivo. A situação agrava-se com a presença de níveis elevados de ácidos gordos, ômega 6, desequilibrando ainda mais a já excessiva proporção entre ômega 6 e ômega 3 anti-inflamatório na dieta de muitos americanos. Outro fator pouco discutido, mas relevante, é a interação potencialmente perigosa entre o amendoim e medicamentos anticoagulantes, como a varfarina, devido ao seu teor de vitamina K, que pode interferir com a ação do fármaco. Por outro lado, a manteiga de amendoim comercial, muitas vezes enriquecida com óleos hidrogenados, sal e açúcar, constitui um fardo adicional para o sistema cardiovascular dos idosos, dos quais 63% já vivem com hipertensão. Mesmo as versões sem sal da manteiga de amendoim podem contribuir para o aumento da pressão arterial. Se não for armazenado corretamente, o amendoim pode oxidar e produzir radicais livres nocivos. Adicionalmente, o método de torrefação a seco prática comum na indústria alimentar pode originar acrilamida, um composto químico neurotóxico, potencialmente associado ao declínio cognitivo. Esta preocupação reveste-se de especial importância para quem já apresenta sinais precoces de perda de memória. Substituição inteligente, trocar o amendoim e o caju por opções mais seguras.
Mesmo que consuma amendoins com frequência sem notar efeitos adversos, substituir estes frutos secos por alternativas mais saudáveis, mesmo que apenas 3 vezes por semana, pode reduzir significativamente a exposição a substâncias prejudiciais, ao mesmo tempo que fornece nutrientes essenciais. 3. Lugar, o caju riscos escondidos por trás da reputação saudável. Apesar da sua reputação como opção nutritiva, o caju apresenta riscos significativos para a população idosa, em grande parte devido ao seu elevado teor de hidratos de carbono e ao índice glicêmico elevado. Cada porção de uma onça, cerca de 28 gramas, contém cerca de 9 gramas de hidratos de carbono, mais do que muitas outras nozes, e possui pouca fibra para compensar esse impacto. Considerando que cerca de 25% dos adultos com mais de 65 anos têm diabetes tipo 2 e quase metade estão em estado pré-diabético, o consumo excessivo de cajus pode provocar picos glicêmicos prejudiciais. Isto é particularmente problemático porque muitas pessoas acreditam erradamente que todos os frutos secos têm efeitos neutros ou benéficos no controle glicêmico. Além disso, a sua forma lisa e curva pode representar um risco de asfixia, um perigo real para idosos com dificuldades de deglutição. O caju é também um dos frutos secos mais frequentemente aspirados para os pulmões, causando complicações respiratórias graves. Impacto nutricional e preocupações digestivas. Do ponto de vista nutricional, os cajus contêm níveis elevados de oxalatos compostos que se ligam ao cálcio no intestino, reduzindo a sua absorção e contribuindo para a desmineralização óssea. Dado que os idosos já apresentam maior risco de osteoporose, esta é uma consideração importante. Os oxalatos também aumentam o risco de formação de cálculos renais, uma condição cuja prevalência cresce com a idade. Durante o processo de produção, os cajus passam por etapas intensivas de tratamento térmico e mecânico para remover a urushiol, uma substância tóxica também presente na era venenosa. Este processamento extensivo pode reduzir significativamente o valor nutricional dos cajus antes de chegarem ao consumidor. Além disso, muitos produtos comerciais à base de caju são torrados em óleos vegetais e excessivamente salgados, aumentando ainda mais a carga de gordura saturada e sódio, 2 fatores de risco para hipertensão e doenças cardiovasculares em idosos. O caju também contém inibidores de enzimas digestivas que dificultam a digestão e a absorção de proteínas, um aspecto preocupante considerando que os idosos muitas vezes já apresentam déficits proteicos devido a alterações fisiológicas do envelhecimento. A sua textura cremosa e sabor indulgente favorecem o consumo excessivo, contribuindo silenciosamente para o aumento de peso, uma preocupação constante numa fase da vida em que manter um peso corporal saudável se torna mais desafiante. Substituições recomendadas. Trocar regularmente o caju por nozes, especialmente nozes comuns ou amêndoas, oferece uma alternativa mais segura com melhor perfil nutricional, menos impacto glicêmico e benefícios anti-inflamatórios adicionais. Estas opções continuam a proporcionar saciedade e prazer gustativo, mas com menos riscos para um organismo em envelhecimento. 2. Lugar macadâmia, sabor rico, riscos ocultos. As nozes de macadâmia possuem a maior densidade calórica entre todos os frutos secos, com cerca de 200 calorias por onça, 28 gramas. Com o metabolismo naturalmente mais lento nos idosos, o consumo regular destas nozes pode dificultar ainda mais a já desafiante tarefa de manter um peso corporal saudável. O seu teor extremamente elevado de gordura, cerca de 22 gramas por porção, agrava a carga sobre uma vesícula biliar já menos eficiente devido à idade. Esta situação pode desencadear episódios dolorosos em cerca de 15% dos idosos que possuem cálculos biliares assintomáticos, revelando um problema de saúde até então silencioso. Além disso, as macadâmias estão entre as nozes com maior teor de gordura saturada, aproximadamente 3 gramas por porção, um fator conhecido por elevar os níveis de colesterol LDL, uma preocupação significativa para muitos adultos mais velhos, já em risco cardiovascular. Impacto na saúde oral e no orçamento.
A sua textura densa e firme representa uma ameaça real para a saúde oral dos idosos com coroas dentárias pontes ou dentes frágeis. O desgaste do esmalte dentário e a diminuição da absorção de cálcio com a idade tornam estes indivíduos particularmente vulneráveis a fraturas dentárias ou desconforto mastigatório. Curiosamente, as macadâmias estão também entre os frutos secos mais caros no mercado. Esta realidade econômica pode levar os consumidores idosos a optar por versões mais baratas, muitas vezes armazenadas de forma inadequada, aumentando a exposição a gorduras oxidadas e potencialmente tóxicas. Muitos produtos comerciais à base de macadâmia são tostados em óleo vegetal e excessivamente salgados, adicionando sódio e lípidos danificados que contribuem ainda mais para o risco de hipertensão e doenças cardíacas. A sua textura amanteigada e sabor rico tornam-nas fáceis de consumir em excesso, especialmente por pessoas com paladar menos sensível que tendem a preferir sabores intensos. É particularmente preocupante que muitos idosos consumam macadâmia pensando estar a proteger o coração, quando, na verdade, os estudos que associam frutos secos à saúde cardiovascular excluem frequentemente ou minimizam o papel de variedades tão ricas em gordura saturada como esta. Alternativa recomendada. Os pistácios representam uma alternativa nutricionalmente superior, com menos gordura saturada, mais fibra e fitoquímicos benéficos, e são mais adequados às necessidades de um corpo envelhecido. Pinhão lugar pinhões pequenos, mas potencialmente problemáticos. Os pinhões estão entre os frutos secos mais problemáticos para os idosos, em parte devido ao seu potencial de interferência medicamentosa. Compostos presentes nos pinhões interagem com mais de 60% dos medicamentos comumente prescritos a adultos com mais de 65 anos, podendo reduzir a eficácia terapêutica ou causar efeitos adversos perigosos. Estes efeitos são particularmente relevantes para medicamentos como estatinas, alguns antidepressivos e fármacos para pressão arterial. Infelizmente, muitos médicos e farmacêuticos não informam os seus pacientes sobre estas possíveis interações entre alimentos e medicamentos, uma omissão com potenciais consequências graves. Doença do pinhão e risco de desnutrição. A chamada doença do pinhão é outro motivo de alarme. Trata-se de uma condição caracterizada por um gosto metálico ou amargo persistente que pode durar semanas após o consumo. Embora pareça inofensiva, essa alteração do paladar pode causar perda de apetite, o que em idosos está fortemente correlacionado com perda de peso involuntária e desnutrição. Estudos indicam que até 42% das pessoas afetadas perdem peso corporal de forma significativa. O fenômeno parece ser mais frequente em idosos, possivelmente devido à redução da sensibilidade gustativa e às mudanças nos mecanismos de desintoxicação natural associadas ao envelhecimento. Além disso, os pinhões são ricos em ácidos gordos poliinsaturados benéficos quando frescos, mas extremamente propensos à oxidação. Quando degradados, estes lípidos formam compostos inflamatórios que podem contribuir para o agravamento de doenças crônicas prevalentes na terceira idade, como a artrite, a doença cardiovascular ou a síndrome metabólica. Isto pode representar um risco significativo para os idosos que já sofrem de doenças inflamatórias como a artrite. A aspiração acidental de pinhões é possível devido ao seu tamanho reduzido e textura escorregadia, tornando-se especialmente preocupante para indivíduos com dificuldades de deglutição ou boca seca, uma condição comum em mais de 70% dos idosos que tomam múltiplos medicamentos. À medida que envelhecemos, a capacidade do organismo para absorver proteínas diminui. A presença de inibidores enzimáticos nos pinhões pode agravar ainda mais este problema, dificultando a digestão proteica, precisamente numa fase da vida em que a preservação da massa muscular é crucial. Os pinhões são também alimentos altamente calóricos ricos em óleo, o que pode contribuir para dificuldades na gestão do peso após os 65 anos. Mesmo em preparações aparentemente inofensivas, como o pesto, a sua aplicação culinária mais comum, o consumo excessivo pode passar despercebido. Alarmantemente, investigações recentes sugerem que certos compostos presentes em alguns tipos de pinhão podem desempenhar um papel na progressão da degenerescência macular relacionada com a idade, uma das principais causas de perda de visão em idosos. Conclusão:
Cuide da sua saúde escolhendo os frutos secos certos. A partir dos 65 anos, evitar os 4 tipos de frutos secos mencionados, caju, macadâmia, pinhão, e em certos casos, até amendoim, pode ter um impacto significativo na sua saúde geral. A vitalidade, a saúde cerebral e a qualidade de vida nos últimos anos são profundamente influenciadas pelas escolhas alimentares, incluindo que frutos secos incluir ou excluir da sua dieta. Lembre-se, mudanças alimentares consistentes, mesmo que pequenas, podem produzir grandes resultados a longo prazo. Chegou a altura de ouvir a sua voz. Já notou alterações na sua saúde ao adicionar ou remover certos frutos secos da sua alimentação? Partilhe conosco a sua experiência nos comentários. A sua opinião é valiosa.